Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Sejamos todos nós bem-vindos em mais um dia de luta, trabalho e superação. Porque normalmente são lutas, né? Lembrando que hoje, quarta-feira, que dia que é mesmo? Dia 15, 14? 14 de janeiro de 2026. E estamos na terceira quarta-feira do mês, e sendo assim, hoje nós vamos falar sobre processos obsessivos, dando continuidade aos estudos que temos feito. Eu deixei para mais tarde, quer dizer, eu estendi o tempo o máximo possível para tocar num assunto bastante delicado. É que isso envolve as crenças, O que eu gostaria de falar sobre hoje, eu vou dar só a entrada, a introdução, que seria os processos obsessivos que eu chamo de coletivos, tá? Os processos obsessivos coletivos, no meu livro, bom, deixa, tudo bem, eu já tenho ele decor, Fui eu que escrevi. Então vamos lá. Eu divido, ou nós, que eu não escrevi sozinho, nós dividimos, tá? Tem que falar assim, que senão eu vou levar um puxão de orelha depois, tá bom? Nós dividimos da seguinte maneira: processos obsessivos coletivos, certo? Social, tá? Processos obsessivos políticos e processos obsessivos religiosos, tá? Nós poderíamos colocar aí também cultural e tudo mais, mas tudo entra dentro do social, e do político, certo? E também do religioso. Então, vamos primeiro o social. Hoje, por exemplo, nós temos um processo muito interessante em razão da internet, em razão de todos esses trabalhos que têm ocorrido, E nós temos os influencers, Somos chamados influencers hoje, é bonito, assim, influencer, Certo? Tem um monte de gente aí que não sabe nem o que significa obsessão e tenta falar sobre obsessão. A primeira coisa que vem à cabeça é que tem um espírito obsidiando alguém, E mal sabe que obsessão, certo, se resume em duas palavras, tá? Interferência ostensiva. E por que eu estou lembrando sobre esta questão de... Tá, eu vou brincar um pouquinho aqui, 2 pontos. Interferência ostensiva é a obsessão, tá? Que tem a ver com processos compulsivos. E o que leva aos processos compulsivos? A interferência, sendo normal, quer dizer, você interfere na vida de alguém, certo? Ou, por exemplo, assim, tipo um influencer, como dizem, diz a opinião dele, Agora tem uns que dizem, pega assim e fala que está falando em nome de Deus, que está falando em nome da ciência, certo? Em nome disso, daquilo, enfim, são vários posicionamentos falando em nome de alguém, mas de forma coletiva. Então, hoje não existe cuidados, praticamente, com essa história do processo falado através da internet, tá? E como é que isso acontece, aonde grande parte do que é dito, seja na área social, seja na área política, ou seja na área espiritual, que na verdade são obsessores, porque interferem ostensivamente, tá, na vida das pessoas? Como que isso ocorre? Como que é dado, essa possibilidade de se conseguir, inclusive, números imensos de seguidores e tudo mais, Primeiro que são estimulados a acreditar no sucesso, na vitória, de serem vitoriosos, Nós vivemos isso. Desde o processo onde se iniciou qualquer coisa a nível de sociedade, se iniciou o desejo de se ter sucesso, entre o sucesso e o fracasso. É uma questão de até mesmo de sobreviver, nesse mundo que nós vivemos durante tantos períodos, dessa busca do sucesso. Mas vamos lá. Fica difícil às vezes explicar esta questão
do coletivo exatamente por isso. Porque quando a gente fala de um indivíduo sendo obsidiado, ou até uma família sendo obsidiada, nós restringimos a quantidade de informações dessas pessoas, né? Certo? Por quê? Ou é uma pessoa, ou duas ou três, né? Então fica mais fácil você observar quais são as fraquezas ou quais são as aberturas que é dado para que haja aquele processo obsessivo. Agora, quando a coisa se torna mais coletiva, como é que nós vamos identificar o fator que prepondera, né, diante desse coletivo para que eles sejam manipulados? Porque o processo de obsessão é um processo de manipulação. É assim que funciona. Inclusive no livro Seu Sucesso Não Depende de Você, o último capítulo, eu falo sobre as influências midiáticas. Que tem o quê? Quais são os interesses que estão por trás daquele que tem o poder da comunicação? Aí está o ponto fundamental. O poder da comunicação. Quando nós falamos de poder da comunicação, vamos imaginar que eu queira interferir ostensivamente na vida de alguém. Eu preciso saber como eu devo me comunicar com este alguém. Esse é o ponto. Eu vou me colocar agora na posição de um obsessor, certo? Individual, tá? E para que eu possa obsidiar esse ser, eu vou fazer do individual ao coletivo, né, a nível de comunicação, tá? Não basta apenas eu querer, por exemplo, pegar um de vocês, certo? E querer manipular a vida de vocês. Para que eu possa fazer isto, eu tenho que ter, em primeiro lugar, a intenção. Eu preciso ter a intenção, certo? De alcançar tal objetivo, que é poder manipular. Vamos fazer de conta o Jorge. Tá, Jorge? Vamos de conta que eu quero te manipular. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, eu preciso primeiro, como disse anteriormente, da intenção, tá? Tendo eu essa intenção, eu vou procurar o quê? Quais são suas fraquezas, tá? Quais são as possibilidades? Aonde eu posso mexer com a tua, seja com a tua consciência, seja com os seus delírios, com as suas vontades, com os seus... Aonde está o teu ponto fraco, digamos assim, o calcanhar de Aquiles, né? Como se dizia, né? Como se diz, né? Tem pessoas que nem sabem o que é calcanhar de Aquiles, né? Mas tudo bem, é uma metáfora, tá? Então, qual a fraqueza tua? Então, para que eu possa interferir sobre você, sobre tua vida, inclusive eu preciso fazer com que você acredite que é você que está fazendo aquilo. Tá? Então eu posso utilizar, vamos imaginar que eu tenho alguém ligado a você, que eu possa utilizar também, que tenha fraquezas morais, e que eu tenha de alguma forma algum acesso. Eu posso utilizar um terceiro para isso. Então, olha só como que é complicado essa fase de criar o processo da manipulação. Porque o obsessor, na verdade, ele manipula. Então, mesmo sendo um indivíduo, olha, vocês vão ver a quantidade de coisas que são necessárias, tá? Eu preciso ter um sentimento, certo, contra você para poder fazer isso. Por que eu tenho a intenção de manipular? Eu vou manipular você para quê? Pense. Por que alguém vai manipular você na tua vida? Certo? Então, eu sendo homem, tá? O gênero masculino, tá? Vou obsidiar, certo? O Jorge, gênero masculino. Então, eu posso retirar dele a energia, né? Fazendo com que ele acredite que eu tenha esse direito. Para isso, eu vou observar todos os pensamentos dele,
tá? E eu posso utilizá-lo de várias formas, certo? Seja, de repente, eu gosto de beber, aí eu levo ele a acreditar que ele está com vontade de beber. Eu posso, de repente, gostar muito, por exemplo, de usar algum tipo de droga qualquer. Eu vou levar ele a acreditar que ele está com vontade de usar aquela droga. Então eu estou satisfazendo a minha vontade através dele. Tá? Eu estou individualizando ainda, hein? Eu nem cheguei, eu nem quantifiquei a quantidade de seres que podem estar envolvidos em um caso só. Tá? Olha só o grau de situação que é isso. Certo? Só que, por exemplo, vamos imaginar que eu também quero manipular você para te usar sexualmente. Porque eu, como espírito desencarnado, né, eu não tenho essa capacidade. Então eu vou usar quem? O encarnado, para ter as sensações como se realmente eu estivesse encarnado. Então eu posso ter uma relação sexual. Você vai pensar que é você que quer ter a relação sexual com aquela mulher, tá? Mas na verdade quem está tendo a relação seria eu, te utilizando. Eu conheço centenas de casos desse tipo no processos obsessivos de vários homens e mulheres que são ainda usados, né, nessa área da sexualidade, por exemplo. Então tem a área da sexualidade, da bebida e tantas outras. Tudo bem, isso é um indivíduo. Só que, se fosse apenas este indivíduo ou aquele indivíduo, tudo bem. Só que este indivíduo, tá? Como o desejo é de manipular, eu estou agindo fora da lei, espiritualmente falando, tá? Se você for numa comunidade qualquer, tá? E tentar vender alguma coisa que não seja lícita, quer dizer, que não seja dentro da lei, você tem que pedir permissão para quem? Se for a milícia, você vai ter que pedir permissão para a milícia. Se for os traficantes, você vai pedir permissão para os traficantes. Por quê? Porque você está no crime também. Então, para que eu possa obsidiar alguém, eu preciso conseguir apoio e permissão. De quem? Dos amigos espirituais? Não. Dos mesmos iguais a mim, certo? E aí, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um acordo, né, com o pessoal da área que você mora, ou que você está ligado espiritualmente, tá? Porque senão, se eu não pagar pedágio, né, como é que fica? Então, esse pedágio como que é feito? Eu vou fazer parte da organização, né, que corresponde ao lugar, ao ambiente, espiritualmente falando, tá? E nesta organização, eu passo a fazer parte, eu sou mais um integrante daquela organização, né? Certo? Espiritual. E isto tem toda uma hierarquia, como tem em todo lugar, né? Vamos por hoje, a gente fala de crime organizado, nós temos desde os infratores normais, comuns, né, que é a rapaziada. Depois a gente vai com que o chefe da rua, o chefe disso, o chefe daquilo, tem um monte de chefe, né? E depois tem o gerente do tráfico do lugar, depois tem aí um político, né, um juiz, né, um deputado, um senador, um governador, certo? Que faz parte do comando, tá? Então, esse processo acontece o mesmo na espiritualidade, tá? Tem o prefeito de uma cidade espiritual, que nós chamamos de umbral, né? Certo? Que são lugares onde convivem seres com a mesma vibração, e tem sempre aquele que comanda o lugar, né? E tem, logicamente, os setores, né? Que vai se distribuindo o poder. Olha só como que é complicada essa história que o pessoal fala sobre obsessão, e eu fico ouvindo as pessoas falarem disso. Não, que a gente precisa convencer o espírito, né, o irmãozinho, coitadinho, meu irmãozinho, que Jesus te ilumine. Ele não quer nem saber de nada disso. A grande maioria, certo, que estão ligados ao processo obsessivo, certo,
já estão tentando sair dessa situação e não tem como, porque se envolveu numa estrutura de crimes, né, de criminosos, né, uma estrutura de poder no mundo espiritual, ligados ao crime. E qual é a mercadoria? Vocês têm noção o que é uma mercadoria no mundo espiritual, que é vendida entre os grupos espirituais? Por exemplo, se eu tenho acesso ao Jorge, mas vamos imaginar que além do Jorge eu também tenho acesso a toda a família dele através do Jorge. Então eu tenho quantos que eu posso obsidiar e sugar energia? Vários. Então eu passo a ter um poder maior de barganha com o grupo que eu estou me associando. Entendeu? Por quê? Este grupo, dentro de um processo de hierarquia, vai se desenvolvendo o quê? Quem é que fica com qual energia? Então, o obsessor pensa que está levando vantagem, tá? Quer dizer, ele está ali interferindo, manipulando a vida de alguém, sugando a energia, mas a energia dele também está sendo sugada para todo o processo de organização. São filamentos magnéticos. Eu posso falar isso porque me preocupa um pouco falar sobre isso, porque são tipos de mediunidade diferentes, né? Eu lido com esses filamentos, né? Muita gente que trabalha aqui comigo já viu, cansou de ver, né, fazendo isso, desligando, ligando esses fios magnéticos, seja das estruturas de poder, seja do próprio espírito que está ali naquela condição de obsessor de uma pessoa. Quantas vezes vocês já me viram fazer aqui, falar, meu irmão ou minha irmã, tá? Pode ficar tranquilo ou tranquila que ninguém vai brigar com você. Eu sei que você tem um acordo, né, certo, de parceria com esses grupos, e agora você não pode mais sair, né? Então nós vamos dar proteção a você. Então uma das coisas que nós fazemos para ajudar a liberar esse processo obsessivo de alguém é liberando o processo obsessivo em que esses personagens desencarnados se meteram ao fazerem acordos, tá, com essas organizações espirituais que manipulam, né, muita coisa aí, tá? Que pouco a pouco eu não posso entrar a fundo totalmente hoje, porque são muitas informações, então eu estou começando a falar sobre isso, tá? Nós vamos desde essas organizações que muitas delas administram espiritualmente, tá? Até igrejas. Muitas igrejas são administradas por esses grupos. E ao mesmo tempo administram também centros, né, de terreiros que praticam atos de manipulação. Às vezes o mesmo grupo no mundo espiritual, uma mesma organização criminosa do mundo espiritual, né, às vezes administra e tem um controle sobre igrejas e centros que fazem esse tipo de trabalho, tá? E como é que nós podemos diferenciar isso? Isso é uma outra parte que eu vou falar mais no final, tá? As polêmicas maiores eu vou deixar mais para o final da história. Mas vamos lá. Então, quando oferecemos proteção para o espírito ou os espíritos do grupo que estão atacando ou manipulando, sugando energia, fazendo um monte de coisa dos encarnados, nós oferecemos a esses grupos ou a esses espíritos proteção. E normalmente eu acabo tendo que me levantar, né, ir até o médium, certo? Porque o espírito está ali ligado ao médium, então esse processo ligado ao perispírito do desencarnado com o perispírito do encarnado nos possibilita trabalhar esses filamentos, tá? Quem sabe um dia eu consigo ainda, né, ter um dia só para falar sobre isso, é porque é muito complexo, eu teria que falar estudando aí a parte dos perispíritos, tá? Mas só para ter uma ideia. Então nessas ligações eu consigo, por ter essa mediunidade, de desligar esses filamentos. Então
todos os compromissos desse grupo ou desse espírito envolvido no processo é desligado. Então, os que estão no comando, espiritualmente falando, perdem a capacidade de intervir sobre as ações desses espíritos. Com isto, ele tem a liberdade de aceitar ajuda. Aí, logicamente, aceitando ajuda, né, a gente ajuda a limpá-los, né, através de um processo chamado ectoplasmia para os desencarnados, e ajudar, inclusive, a recompor, a reconstruir o perispírito dele ou deles, tá? Aí outro dia eu vou falar mais sobre essa questão, porque é muita informação agora. Só estou tentando, assim, primeiro entender como que funciona um processo de obsessões coletivas, tá? Tem um livro que é Liberação, tem um caso muito interessante ali, que fala sobre alguns processos obsessivos complexos, tá? Foi muito interessante, eu já li umas 3 vezes, né? E eu estou recomendando por isso, tá? Não fala do que eu estou falando, mas dá para entender como que é um processo bem complexo, tá? Lá vai o Paulo ali pesquisar na internet o livro. Só escrever o nome. Não, liberação, não é libertação não. Liberação. Tá? Então o que acontece nesse processo? Não é uma coisa simples de você convencer um ser a não mais perseguir o outro. Quantos interesses existem por trás disso? Eu gosto de dizer aqui sempre sobre quase todos os aspectos que o universo ele funciona através de 2 pontos básicos: interesse e influência. Depende do tipo de influência e depende do tipo de interesse. A influência pode se transformar em interferência, dependendo da intensidade que se coloca a nível de sentimentos naquela ação, tá? Então, veja que como que é complexo no mundo espiritual essa questão, tá? Não é uma questão simples de mostrar para o espírito, para ele aceitar ajuda e tudo mais. Eu, há anos atrás, eu já trabalhei em vários lugares, né, nessa área, como doutrinador. Eu lembro que eu acho que o primeiro trabalho que eu fiz de desobsessão como doutrinador, eu tinha 17 anos, né? Eu nunca sabia, nem sabia que existia espiritismo, mas eu já trabalhava intuitivamente fazendo um trabalho de desobsessão. Então eu acho que, né, até agora, quanto tempo, né? Eu estou com 64, quer dizer, quase 50 anos já trabalhando, né, fazendo o trabalho de desobsessão, né? Então eu acho que deu para ter uma noção de como isso funciona. E ainda mais podendo trabalhar esses filamentos, podendo estar fora do corpo, né, junto aos diversos grupos espirituais, né, que existem, certo? Então deu para entender um pouco mais isso tudo. Então acho que a espiritualidade, de alguma forma, está me dando a oportunidade também de passar adiante um pouco, né, essas experiências, certo? Que tem um conjunto de informações. Não é tão simples como as pessoas falam. Tá? Ah, tem um obsessor. Ah, faça isso de mim. Tem um monte de gente que chega aqui às vezes, né, pedindo, né, tire esse personagem aqui, né, para não falar diferente, mas mal sabe o enraizamento que existe em tudo isso. Tem histórias que estão acontecendo há milênios, entendeu? Que não é uma coisa de agora ou de uma vida passada, tá? É muito mais complexo. Então, falar sobre processos obsessivos coletivos, certo? Você viu que eu nem saí do individual, né? Eu falei só, eu criei no Jorge a possibilidade de um personagem, mas você viu só quanta coisa tem sobre uma pessoa? Tá? E os processos coletivos, como eu falei dos influencers, por exemplo. Tá? Quem são os influencers? Cada deputado, cada senador, cada vereador, cada representante de alguma área é um influencer. Aqui eu estou sendo um influencer.
Muita gente me pergunta, né, ou até mesmo me cobrando, pede para o pessoal dar like, pede para o pessoal dar o sininho. Cara, gente, se eu me tornar mais um influencer, tá, eu vou estar também sendo hipócrita nisso tudo que eu estou apresentando. A minha função é passar adiante o conhecimento. Agora, este conhecimento não significa que é a verdade, e sim a verdade que eu consigo alcançar. Tá? Por exemplo, se alguém vai falar sobre ciências quânticas, por exemplo, tá? Adianta dar uma palestra sobre ciências quânticas, a não ser que a palestra de ciências quânticas seja para as pessoas interessadas em saber sobre ciências quânticas. Entendeu? Então, eu estou fazendo apenas aquilo que me cabe, que está dentro das minhas possibilidades, né? Das minhas limitações. Isso não significa que eu esteja com a verdade, e sim que eu estou repassando, né, experiências que me deram condições de passar adiante como conhecimento daquilo que todos nós vivemos. Mas cada um vai entender de uma forma diferente, tá? Não é uma verdade. Aí é que eu vou chegar no processo coletivo de obsessores. Então vamos imaginar uma coisa. Se uma mãe prejudica a vida do filho, às vezes como obsessora, porque tenta impor a ele um caminho em que não é o caminho que ele quer. Mas eu amo meu filho. Não, você ama a possibilidade de obrigar um ser a ser o que você quer que ele seja. Não tem nada a ver com amor. Tu é arrogante, prepotente mesmo. Tá? Desculpa falar desse jeito, mas eu sou bem direto nas coisas. Certo? Entendeu? Você precisa aprender a ouvir o que o outro quer, né? Você pode auxiliar, você pode ajudar a compreender que um caminho que você gostaria, mas é que você gostaria, não é a verdade daquele outro ser. Então, da mesma forma que uma mãe pode ser uma obsessora doentia de um filho, um padre também se torna obsessor coletivo religioso quando toda missa vai ficar repetindo a mesma coisa como sendo aquilo uma verdade. Quando um representante de uma igreja, seja ela de protestante, seja ela católica, seja ela qual for, tá? Determina o que é verdade de forma ostensiva, esse representante religioso não passa de um obsessor religioso, porque ele não está respeitando o tempo e o direito, certo, de quem está ouvindo, tá? Então, hoje, por exemplo, eu estou sendo impositivo, estou impondo uma ideia, mas se eu fizer isto ostensivamente, dizer todo dia, todos os trabalhos, que, né, o religioso que determina o que é certo e o que é errado, né, certo, é na verdade um obsessor religioso, eu também estarei me tornando um, porque eu estarei interferindo naquilo que estes que se colocam nesta condição o fazem, tá? Então, o que acontece? Eu comecei pelo indivíduo e estou indo agora para os obsessores coletivos, que eu vou trabalhar um pouco cada um deles. Quando eu falo de influências, tá? Certo? Quem está gerando a influência? Basicamente isso, tanto que, como eu volto a dizer, né, que o universo funciona através das influências, certo? E dos interesses. O que diferencia é o tipo de interesse e o tipo de influência, de acordo com a intensidade que se coloca, tá? No tempo de crença de cada um. Então, o influencer, né, que colabora, né, com o que eu estou dizendo, tá? Ele está gerando um processo de influência. Agora, se ele repete a mesma coisa, ostensivamente como certo e errado, ele deixa de ser um influencer e passa a ser um obsessor
coletivo, seja na área social, seja na área política, ou seja na área religiosa, tá? Então eu conheço dentro do próprio espiritismo, das casas espíritas, que eu frequentei várias, tá? Inclusive trabalhei mediunicamente em várias, já tive a oportunidade de conhecer, né, bem de perto, essas questões. Eu cansei de ver, certo, coordenadores de grupos de trabalho sendo obsessores coletivos religiosos, impondo as suas ideias para aquele grupo que estava sendo coordenado por eles. Não pode isso, não pode aquilo, isso é certo, isso é errado, impondo isso aos médiuns. Eu cansei de ver isso. Eu me afastei, eu estudei durante muitos anos em um centro onde eu gosto muito, mas eu retornei, aí me disseram que eu não podia dar passe. Sim, mas eu não parei de dar passe, eu só não estava mais aqui. Não, mas a regra da... Tá bom, então eu vou estudar. Vou lá estudar de novo, né, sobre o passe. Estou lá estudando e tudo mais. Aí esse coordenador pegou e falou assim, mas... olha, não pode dar passe o médium sozinho. Tem que ter pelo menos 2 médios para poder dar o passe em alguém. Sim, mas eu estava tentando ali perguntar, baseado em que você está dizendo isso? Tá? Aonde que você leu isso? Mas eu fui sutil, mas ele foi arrogante e prepotente comigo, tentando me humilhar na frente de todos. Eu percebendo isto, eu perguntei para ele, meu irmão, mas vamos imaginar que você se coloque diante de umas pessoas conversando e uma delas acabe tendo o que muitos chamam de incorporação, né? E começa a falar. E aí, no caso, certo? Eu começo, de repente, por ter tido essa facilidade desde garoto, né? De adolescente, de falar com os espíritos através de algum médium, de começar a explicar para esse espírito que ele não está numa situação legal, aquela coisa toda. E aí, quando esse espírito tenta agir de uma forma grotesca, né, dura, certo? Mais pesada, até se levantando ou agredindo, que já cansei dessa situação, aí ele reclama ao espírito que está com esse arco de luz em torno dele, me larga, me solta, aquelas coisas todas. E foi quando isso acontece? Isso o coordenador, mas isso só acontece dentro de um centro espírita sério. Eu falei, sim, mas eu estou dizendo, não é num centro, é na rua mesmo, na casa de alguém. Mas aí é uma espiritualidade superior que está fazendo. Sim, tudo bem, mas isso acontece comigo desde muito cedo. A minha vida inteira aconteceu isso. Então, ou a espiritualidade está trabalhando comigo e fazendo isso, então ou eu sou muito poderoso, né, meu irmão? Claro que quem criava aquele aro, né, de luz em torno do espírito eram logicamente os trabalhadores espirituais que me usavam mediunicamente através da intuição, porque eu não recebo espíritos como a pessoa conhece, né? Eu nunca tive o que vocês chamam de incorporação, tá? Certo? Eu mentalmente, eu entro em sintonia com vários espíritos ao mesmo tempo. E para mim é como se eu mesmo tivesse, né? Como agora, eu estou conversando, estou aqui falando do trabalho, mas ao mesmo tempo estou ligado a vários trabalhadores. Então, e ele então ficou com muita raiva porque ele não tinha o que responder, porque ele mesmo entrou em contradição. Tá? Isso dentro do quê? De um centro espírita. E ele disse, não, isso só acontece dentro de um espírito, dentro de um centro espírita sério. O que ele está fazendo ali? Ele está menosprezando e desrespeitando todo e qualquer tipo de trabalho mediúnico que já existe, mesmo antes dele existir, como um ser há milhões de anos atrás. O trabalho mediúnico sempre existiu, aonde a vida há mediunidade. Então, ele estava impondo, tá? Certo? Uma verdade para aqueles que estavam ali se preparando para dar passe,
né, dentro daquele centro, como se isso fosse uma verdade. E não. Tanto que ele ficou com muita raiva de mim porque ele não tinha resposta. E o que ele estava sendo ali? Não estava sendo um obsessor coletivo? Preparando médiuns para acreditar em coisas que não são reais? Nós somos médiuns 24 horas por dia e todo ser vivo é intermediário, tanto encarnados quanto desencarnados, e eu desafio qualquer um a discutir esse assunto pessoalmente, sem problema nenhum. É só me convidar, eu vou. Tá? Por quê? Isso é um fato. E eu vou usar, inclusive, a própria doutrina espírita que está ali, só que da forma natural que está, não nos conceitos, certo? Que passaram a existir, tá? Através das interpretações dos interesses de cada um. Esse é o ponto. Então, nós temos, dentro do próprio Espiritismo, vários coordenadores, diretores e todas as posições agindo como obsessores religiosos. Da mesma forma, nós temos dentro das igrejas católicas, certo, padres, certo, aquelas outras posições que os coordenadores e isso e aquilo, né, responsáveis por movimentos, agindo como obsessores religiosos. A história do pecado, por exemplo, certo, dizendo que o pecado, né, colocaram até a história do pecado até na oração que foi feita lá, né, foi criada em homenagem a Nossa Senhora, botaram o pecado lá na história, né, da oração. Aqui em nossa casa a gente tirou o pecado, tá? A gente mudou a oração de Nossa Senhora porque nós não acreditamos no pecado, porque ele não existe. Tá? Isso é coisa de criação da igreja. Esse é um processo de obsessão religiosa coletiva. Tá? Essas questões que estão aí envolvendo dentro do próprio da divisão da Igreja Católica que passou a existir várias vezes, né? Tanto na ortodoxa oriental, quanto ocidental, quanto diversas outras, e os protestantes e tudo mais, enfim. Eu hoje, por exemplo, eu escuto a bancada evangélica. Eu não quero falar de política não, porque tudo é política. Onde duas pessoas estão convivendo, ali se inicia um processo político, tá? Eles não dizem isso para vocês não saberem que vocês fazem política dentro da sua casa o tempo todo. Não é sobre política estadual, não. Você faz uma política para saber quem é que tem que lavar a louça, né? Ou quem é que tem que fazer a faxina na casa. Isso é política, tá? Então vamos lá. Não existe essa história de evangélicos. Quando eu era adolescente e criança, eram chamados de... usava-se o termo de crente. Obrigado. Tá? Depois chamaram... Enfim, agora não chamam de evangélicos. Vocês sabiam que um umbandista também é evangélico? Por que é evangélico? O que significa evangelho? Tem a ver com o Novo Testamento. O que é Novo Testamento? É a partir e depois de Jesus. Só que eu acho engraçado que foi tanto processo obsessivo na mente das pessoas referente a isso tudo, que não é o evangelho que é utilizado nas igrejas, até mesmo as católicas, né? Não é o evangelho, e sim a Bíblia. O que é engraçado é isso, porque aí você impõe uma verdade que não é verdade. Vocês querem fazer com que os outros acreditem que vocês estão falando do Evangelho, mas não estão. Vocês estão falando da Bíblia, que levou milhares de anos para ser escrita. E, enfim, não quero nem discutir essa questão. Não tem nada a ver com o Evangelho. Mesmo o Evangelho não foi escrito pelos apóstolos. E sim, né? Ouviu dizer, escutamos, aprendemos, e aí então alguém começou a escrever aquilo que se imaginava e acreditava que estava sendo dito da forma que foi colocado, e pronto.
e passou a se tornar uma verdade. As versões da história passaram a ser verdades. Ainda bem que muita coisa foi preservada, né? E a gente pode adquirir conhecimentos legais. Mas hoje, para mim, pelo menos, olha só que eu usei. Para mim, eu não estou usando livros, obras que são consagradas, né? Para dizer, porque eu estou assumindo a responsabilidade, que é a minha visão. Eu posso estar errado, mas estou certo dentro daquilo que eu acredito. E você que não concorda comigo está certo dentro daquilo que você acredita. É assim que funciona. Tá? Então, você impor uma ideia, tá, não é saudável, é doentio. Então, quem está impondo esta ideia é um doente. Um pastor, um padre, certo? Um pai de santo, ou um médium que trabalha, que eu cansei de ver falando bobagem. Só que a gente fica quieto. Mas ele está agindo como um obsessor, né? Eu tenho a irmã de uma amiga, de uma médium da casa, certo? Que passou a, por exemplo, a frequentar, já frequentou protestante, agora está na católica. É porque eu não consigo falar evangélicos, tá? Porque não são, tá? Seguem a Bíblia, entendeu? Então, estão assim, tipo, já atualmente na católica, e só faz as coisas de uma forma como se aquilo fosse a lei maior. E aí eu perguntei, tá? Você sabe por que a religião católica, que é a maior, né? Então eu vou falar sobre ela, fica mais fácil. Quanto processo obsessivo, né? Certo? Foi usado para fazer acreditar em coisas ostensivamente, sem dar a oportunidade do pensar, do raciocinar, tá? Como eu não tenho rabo preso com ninguém, eu posso falar, tá? Muita gente pergunta se eu sou espírita, e eu digo que eu sou espírito, tá? Por quê? Em cada vida que vivi, né? Em cada forma de vida que vivi, em cada personalidade construída, né, na minha história de vida, eu já estive vivendo como muçulmano, como católico, né? Já fui padre, já fui pastor, entendeu? Já fui até bispo, né? Tem aquelas histórias que já foram apresentadas aqui, o pessoal brigando comigo. Enfim, eu poderia citar, já fui, digamos assim, de terreiro, né? Já criei, inclusive, brigam comigo, né? Que eu queria ter uma seita, né? Enfim, me chamaram de tudo quanto é coisa. Só não disseram que eu sou bonito, o resto falaram de tudo, né? Os espíritos que se apresentam, inclusive querendo brigar comigo às vezes. Então, o que acontece? Eu posso dizer que eu não sou espírita. Por quê? Mesmo seguindo a doutrina espírita, e tudo que estou dizendo está na doutrina, tá? Por isso que, como eu estudei mais de 10 anos intensivamente, né, as obras espíritas, eu posso dizer que eu sigo a doutrina espírita, mas não sou espírita. Por quê? Porque eu não concordo com estas imposições que ocorrem, certo? Através das instituições, tá? Eu respeito a forma em que elas acreditam, certo? Mas ali está um conceito que se tornou um conceito institucionalizado e que impõe uma verdade que não é verdade, que é a verdade deles, não a verdade da lei maior, que é a lei de causa e efeito, ação e reação, e esta sim é a lei de Deus. Tá? Agora, a interpretação da lei maior, que é a lei de causa e efeito, já deixa de ser a verdade. Se eu disser como eu encaro a lei de causa e efeito, eu estou falando sobre a verdade, mas não estou falando a verdade, porque eu estaria falando a minha verdade. Sobre a verdade, por quê? Porque eu estou falando sobre a lei única, que é causa e efeito. Mas a forma em que eu apresento já deixa de ser a lei, e sim a minha compreensão da lei. Sendo assim, eu não posso afirmar que aquilo que acredito
como imposição de ideia, e sim como mais uma ideia a despertar novas ideias. Esse é o ponto. Mesmo eu vejo um grupo, né, certo, que também é um obsessor não religioso contra a religião, porque está tentando provar que a religião, que a crença e tudo mais não é nada, não existe, também são obsessores religiosos coletivos. Tá? Todos esses processos, certo, estão interligados em você querer impor a tua verdade. E você se utiliza da posição que se encontra, certo? Seja como pai, como mãe, como dirigente de alguma coisa, de uma família. Quando você impõe alguma coisa ao outro, isto é um processo obsessivo. Você tem que seguir o que eu estou dizendo porque eu sou teu pai. Por quê? Não, você tem que seguir porque eu estou pagando tuas contas, tá? Se eu estou certo ou estou errado, eu não sei, mas enquanto eu estou pagando suas contas, você vai seguir o que eu estou mandando. Pronto. A hora que você quiser seguir o que você quer, você pague suas contas. Aí está certo. Mas não porque você é pai, e sim porque você está na responsabilidade daquele ser. Então, olha a diferença. O mesmo acontece, tá, com o religioso. Você vai seguir porque eu sou o pai de santo. Grande, eu vou usar uma porcaria para ficar mais fácil. Grande porcaria. É só uma posição que transitória. É igual um porteiro de prédio. Tá? O padre, o pai de santo, o pastor, o bispo, o papa, todo esse povo não passa de porteiros de prédio. Desculpa falar desse jeito, mas é. Eles estão em posições transitórias. O dirigente espiritual, dane-se, o cara está numa posição transitória. O que vai ficar não é a posição dele, é o que ele conseguiu construir na posição em que ocupou. Quanto benefício esse ser conseguiu levar e trazer através da posição que ocupava. É isso que conta, não era a posição em que ocupava. Tá? Então, enquanto nós não entendermos isso, nós vamos nos deixar levar pela posição em que cada ser está. Tá? Sendo influenciado por influencers, certo? Que falam um monte de bobagem porque as pessoas querem ouvir. Sabe o que as pessoas querem mais ouvir? Se eu montar uma barraquinha ali na praça, certo? Falar, olha, eu vou ajudar vocês espiritualmente, tá? Ó, tem uma caixinha ali, bota o dinheirinho. Ó, não estou cobrando não, tá? É só doação. Tá? Já recebe pelo... Não! As pessoas que fazem o donativo ali espontâneo, né? Certo? Ó, espontaneamente você deposita R$50 aí, tá bom, deposita 100. Tá? Como se trabalho é muito grande, a orientação é muito grande, você deposita X. Tá? Mas não estou cobrando, é só... Tá? Aí o pastor, não, olha, é só para as obras, mas ó, passa a sacolinha. Vocês estão ajudando a Deus, a Jesus. Ao Pai de Santo. Tá? Certo. Fora, né, os produtos ungidos, né? Você compra uma vassoura ungida, né? Comprado, aí de repente, entendeu? Aqui eu fazia aqueles salgados, né? Não, sou eu que faço, então o meu salgado aqui é ungido, não custa 4, vai custar 40. Tá? Mas você pode dar 50 porque você está ajudando a Deus e a Jesus. Ele está ungido, tá? Quando eu estava fazendo, eu pensei em Deus e fiz ele ungido. O que é isso? É processo obsessivo. Está fazendo com que as pessoas acreditem em coisas que não são reais. É um processo de manipulação. Tem um nosso amigo aqui, não vou falar o nome, ele frequentava um lugar em que todo mês ele ia lá, mesmo não trabalhando em nada, ele levava um dinheirinho lá porque tinha medo que os espíritos, que ele fizessem algum trabalho para prejudicar a vida dele. O que é isso, se não um processo obsessivo? Conseguiram manipular a mente dele de tal forma que ele frequentava esse terreiro apenas porque tinha medo.
Não era? Então. Né? E aqui no trabalho, vários espíritos ligados ao terreiro vieram aqui tentar achar ruim porque a gente estava interferindo em quê? A vontade de cada um. Né? Só que como eles entenderam que não iam ter mais como manipular a tua mente, tiveram que se afastar. Não é uma questão de força, é uma questão de tirar a capacidade da manipulação. Entendeu? Então, o esclarecimento, o entendimento, o conhecimento, ele leva as pessoas a estarem mais fortificadas, mais fortes para poder não se deixar levar pelas coisas do ambiente. Esses seres que atuam influenciando nada mais são do que escravos espirituais, certo? De várias entidades e grupos. Tá? Entendeu? Da mesma forma que eu trabalho aqui com intuições, esses seres também. Eles mal têm noção, às vezes, que estão sendo usados mediunicamente. Através do quê? De seus próprios interesses. Como o interesse é ter like, tá? Ou ter um monte de gente seguindo para poder pegar um patrocinador, ele já não faz mais porque ele acredita naquilo. Ele vai procurar saber o que as pessoas querem ouvir para ter um número maior de pessoas, para assim poderem ganhar mais dinheiro. Então eles estão comprometidos com o quê? Com alguma filosofia? Ou estão comprometidos com o que vão receber materialmente? Ou os espíritos inferiores, ou daqueles que, certo, estão no mesmo patamar vibracional, fazem o que com esses espíritos que se colocam nesta condição? Manipulam. Então esses influencers que agem desta forma, na verdade são só médiuns manipulados e escravizados. Tá? Existe ali uma simbiose nesse processo, que seriam médiuns fascinados, que acreditam que aquelas ideias são fantásticas, mas não. É um processo de manipulação de ideias, impedindo as pessoas de pensar. Isso acontece em todos os setores de comunicação. Então, no caso, o ideal é o quê? Observar, certo? Se aquilo lhe cabe. Se você não concorda, é um direito seu. Ah, mas foi dito lá na igreja. Dane-se a igreja nesse ponto. O quem disse? Bate de frente com o que você acredita? Aquilo te traz bem-estar? Se não traz, você tem o direito de escolher teu caminho. Teve uma personagem um tempo atrás aí que ficou com muita revolta de mim, porque queria que eu fosse lá na igreja conhecer. Eu falei, eu não preciso de igreja. Eu não preciso seguir uma igreja, uma doutrina, eu preciso seguir o sentimento, a minha conexão com o bem-estar, com o bem-querer, em fazer bem a mim mesmo, naquilo que eu consigo alcançar no retorno das minhas ações. Hoje, por exemplo, um amigo me pediu, né? Pediu ontem, eu fui hoje, que eu tenho uma picape, né? Eu fui retirar alguns entulhos de uma escola. E aí, eu falei, mas hoje, naquele local onde poderia ser colocado, era muito complicado, perigoso por causa do tráfico e tudo mais, né? Tá, mas tudo bem, tá, eu vou lá. Certo? Falei, seja o que Deus quiser, né? Tá? E aí, então, eu fui. No meio perto do caminho, eu entrei na rua, tinha ali um pessoal que mandou me parar e de repente um outro amigo que já me conhecia, certo? Me ajudaram a descarregar e tudo mais, tá? Sem nenhum problema, entendeu? E ainda tive ajuda para fazer uma coisa que eu estava preocupado logo aqui no início. Por que isso? Porque você constrói amizades em todo lugar que você vai. Então, quando eu cheguei naquele ambiente, né, é um ambiente onde as pessoas me querem bem, né? E aí o que aconteceu? Ao invés de eu ficar preocupado, ao contrário, né? Para aqui que a gente vai te ajudar, inclusive. Quer dizer,
Qual é a conquista maior? Não é de você ser querido? Não porque você faça as coisas em troca de alguma coisa, mas você cria um ambiente, inclusive com os amigos espirituais, certo? Onde as coisas fluem. Tá? Esse é o ponto. Não é a posição que você ocupa só, mas a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões ligadas aos processos obsessivos também dos encarnados, são usados para manipular a mente das pessoas e torná-las, vamos supor assim, tipo, menos capazes de se defender. Sabe qual a diferença que existe de um terreiro que acredita no diabo e de uma igreja que acredita no diabo? Sabe qual é a diferença? Sabe, João? Não? Qual a diferença que existe numa igreja ou numa religião que acredita no diabo ou um terreiro que acredita no diabo? Qual a diferença que existe entre um e outro? Sabe, Paulo? O diabo não existe. Sim, é claro, o diabo não existe. Mas exatamente esse é o ponto. Em fazer alguém acreditar no inferno, no poderoso capeta. Eu gosto de brincar, eu brinco, né, quando falo do diabo, do capeta. Ih, meus netinhos. Por quê? Todos nós, certo, já passamos pelo processo de evolução, onde um dia nós éramos considerados capetas e diabinhos, né? Por quê? Porque a gente manipulava a vida das pessoas, a gente queria levar vantagem sobre todo mundo, né? E a gente não tem um monte de espíritos familiares ainda nessa condição, no mundo espiritual? Temos. Então eu chamo os capetas e os diabos de meus netinhos, tá? Por quê? Porque eu já não acredito mais em prejudicar o outro para levar vantagem. Então eu já não sou mais um diabo, nem um capeta, já fui, tá? Já fui um diabinho, já fui um capetinho, um capetão, um diabão, tudo. Hoje eu não sou mais. Escolhi um caminho atuando dentro da lei de Deus. Tá? Mas qual o problema deles? Nada, eles estão apenas vivendo o que acreditam. Entendeu? Faz um favorzinho, joga esse fora e pega uma água gelada. Isso aqui já esquentou. Eu ia tomar, mas brigadumo. Tá? Então, não existe diferença, nenhum terreiro que fala do capeta e do diabo não é diferente da igreja que fala do capeta e do diabo. Tanto um quanto o outro usa para quê? Para gerar medo. Tá? Para gerar medo. Esse nosso amigo que trouxe água gelada para mim aqui, para ver se eu refresco um pouquinho. E vai que o diabo ou o capeta se apresenta aqui, né? Todo cheio de fogo, né? E aí então tem que tomar uma aguinha gelada, tá? Eu falo isso já há dezenas de anos, né? Então até hoje não apareceu nenhum capeta, nenhum. Apareceram vários aqui, né? Mas até mesmo alguns se apresentam naquela forma de capeta, de diabo e tudo mais. Isso. Inclusive teve um caso que aconteceu comigo quando eu fiz um trabalho, participei de um trabalho num centro que a gente estava montando lá no Catete. E aí tinha uma médium muito interessante, né? Só para ilustrar um pouquinho isso, porque já está na hora quase já de encerrar o de hoje, porque esse assunto vai longe, né? Vai ter vários estudos nessa área de obsessão, né? Certo? E aí, de repente, essa médium é fantástica, uma grande amiga, né? Hoje ela trabalha ainda num centro que eu trabalhei também, lá naquele centro. Está muito conhecido, mas eu não vou falar nome. Aí, e ela conseguia, ela tinha visão, né? Então ela conseguia descrever como que era o espírito que estava querendo se comunicar através dela mediunicamente. E aí apareceu um espírito todo peludo, né? Já deformado, com pelo e tudo mais, de um animal com garras. E aí ela falou, tá desse jeito. Eu falei, deixa eu falar com ele. Eu sempre fui brincalhão, tá? Eu continuo sendo no meu trabalho. Se eu for trabalhar num centro que eles dizem sério, eles me expulsariam, né? Porque eu brinco muito no trabalho mediúnico. Eu não deixo de ser quem eu sou só porque eu estou fazendo um trabalho mediúnico. Aí, o espírito, você não está com medo de mim, não?
Mudou até porque ela tem essa característica, ela deixa, se altera a forma mediúnica dela, tá? A forma de expressão dela e a voz. Eu falei, meu irmão, primeiro que eu não sou vidente, não estou te vendo, como é que eu vou ter medo de você, né? Estou brincando, fiz uma piada. Aí o problema é que, na verdade, você não passa de um escravo. Para que eu vou ter medo de um escravo? Claro que é, meu irmão. Quem manda em você não é você. É porque já intuitivamente já me mostraram que ele era um ser que nem tinha mais consciência de quem ele era. Então você lembra do teu nome? Você sabe quem você é? Aí eu comecei a mexer no emocional dele e fizemos um trabalho, né, com ele, primeiro amparando, né? Foi feito um trabalho de hipnose do espírito, tá? Levando ele a lembrar quem ele era no passado, na última vida dele, né? Familiares espirituais dele estavam próximos, e ele então foi trazido à forma humana de novo, e após ser trazido à forma humana, né, ele aceitou ajuda, tudo mais, e seguiu com os familiares, né, para serem tratados, né, aquela coisa toda, tá? Então essa história de imagem para mim, grande, pequeno, isso tudo é bobagem. Aí de repente ela pegou quem estava no comando desse espírito, desse grupo, se apresentou. Ela falou, Benigno, tem um cara aqui que era o chefão disso tudo. Sim, mas e daí? O que tem? Ele é muito grande. Eu falei, tá, mas tudo bem, mas e daí? Ele tem até chifre. Sim, mas e daí? Ah, tem até um tridente. Eu falei, sim, mas e daí? O que eu faço? Eu falei, nada, deixa, dá passagem, pode dar passagem. Tá? Aí quando o espírito se apresentou, percebi que ela mudou, né, os traços dela, eu consigo ter a percepção, né, aí eu falei assim para o espírito, meu irmão, você sabe em que cidade você está? O que tem a ver eu saber da cidade que eu estou, né? Ele não entendeu nada do que eu estava perguntando. Aí eu falei, nós estamos no Rio de Janeiro. Né? Tentando, né, discutir comigo, mas ele não entendia nada porque eu estava... O que tem a ver ele estar no Rio de Janeiro? Aqui a gente tem uma festa chamada Carnaval, tá? Mas tem tanto capeta e tanto diabo muito mais bem feito do que tu, meu irmão. Plasma uma imagem melhor do que essa, porque você tá uma porcaria. Você não vai assustar ninguém com isso, tá? O sujeito estava com quase 3 metros de altura, né? Com chifre, com tridente e tudo mais, ficou desse tamanhozinho, tá? E diminuiu, acabou. O que mais ele ia fazer? Vai brigar comigo? O que você quer mesmo? Qual é? Tá tirando onda com a minha cara? Com essa fantasia aí? Tá? Eu estou aqui no centro, que eu dirijo tudo mais, falando sobre isso, que a espiritualidade até acho engraçado esse movimento, né, que aconteceu lá, porque, né, tudo está registrado no mundo espiritual. Então é fato, é real, tá? Certo? E esse espírito perdeu a força, ele não tinha mais como discutir comigo. Por quê? Porque ele estava baseado em quê? Em que esse espírito estava baseado? Alguém conseguiu entender qual era a base desse espírito? Promover o medo. Promover o medo através da sua forma. Tá? Ele conseguiu aprender e desenvolver o processo plasmático, né? Tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre. Um dia ainda vou falar uma palestra explicando o que é processo plasmático, o que é plasmar e ideoplastia, são coisas diferentes, tá? Então, eu sempre prometo isso, mas internamente no nosso centro eu já dei palestra sobre isso, né? Já expliquei como que é uma coisa e como que é outra. Formas plasmáticas, né? E ideoplastia, tá? Não é a mesma coisa. Então, esses espíritos aprendem a se utilizar da forma plasmática, se utilizando de vibrações, né? Através dos processos obsessivos, voltando à obsessão. Ele é um chefe, comanda uma organização criminosa,
tá? Certo? E que fica com a grande parte das energias daqueles todos outros que obsidiam tantos. Entendeu? Então ele recebe o pedágio, né? Nessa história toda. Então, um percentual de todas as energias roubadas dos médiuns, que toda pessoa que está sendo obsidiada, na verdade, é um médium, tá? E então ele fica com a grande parte. Com isso ele tem não só o conhecimento, como a possibilidade de plasmar uma imagem. Como ele percebeu que eu sabia como isso funciona, e que isso tudo para mim não tinha a menor importância, a aparência dele, se ele está grande, se ele está pequeno, se ele está com unha, se ele está sem unha, enfim, isso tudo é bobagem, para quem conhece. E eles não querem que a gente explique isso, porque isso tira a força deles. Quando você entende, você não tem mais medo do que o pastor fala, você não tem mais medo do que o padre fala, você não tem mais medo do que uma entidade fala, certo? Só porque se apresenta, ou o capeta se apresentando, dane-se, meu irmão, o problema é teu, se você é ignorante ainda. Eu tenho um monte meus netinhos é tudo igual a tu, ainda tudo ignorante igual a você, entendeu? Então você tira a força desse povo, porque você tem o direito de pensar, de raciocinar sem medo. Esse é o ponto. Então o medo é a chave. Eu gosto de dizer que se você quer destruir alguém, você gera dúvida. Se você quer dominar alguém, você gera medo. E é o que esses seres fazem. Por isso que eu estou falando sobre representantes de obsessores coletivos religiosos. Tá? Teve uma vez, eu dirigi um grupo que atendia familiares ligados a usuários de droga. E aí então teve um espírito que se apresentou através do médium, inclusive a médium era uma mulher, uma médium, e aí o espírito, né, com aquela posição de mão torcida, ele dizia que era o Exu Caveira. Falei, tá, meu irmão, beleza, tudo bem, mas eu gostaria de saber qual é o teu nome. Eu sou. Meu irmão, isso aí é o personagem que você está vivendo. Aí não precisa ficar torcendo os braços desse jeito não, isso aqui para mim é bobagem, certo? Quem é você? Você sabe? É porque já tinham me passado intuitivamente que ele não sabia nem o nome dele mais. Ele entrou tanto no personagem, como o Exu, não sei das quantas, que ele não sabia mais quem ele era. Tá? Ele não passava de um escravo dentro de uma estrutura desses grupos de poder no mundo espiritual, tá? E aí então, depois de colocar ele na condição dele, certo? Ele conseguiu lembrar inclusive o nome dele, era Carlos, esse eu lembro o nome. E aí então ele foi trazido à memória, né? Ele foi, tinha um processo de hipnose, né, que a gente chama. A gente entra no arquivo e abre o arquivo do espírito e vai trazendo ele a lembrança de quem ele era. E o nome desse espírito era Carlos, os familiares espirituais dele já estavam do lado dele. Aí no final da história ele estava já falando normal, né, aquela coisa toda. Foi feito um trabalho também de ectoplasmia, de restauração na forma humana, da última que ele teve, né? Certo que ele estava deformado, né? E em seguida a família levou para um tratamento espiritual, em algum local de tratamento ligado a ele, tá? Então tudo isso que você vê, certo, de imagem, gente, isso tudo é bobagem, tá? Tudo bobagem. Isso tudo é para criar medo, para manipular as pessoas e manipular os espíritos também, porque o que tem de espírito desencarnado que tem medo dessas imagens, cara, é mal barato, meu irmão. Eu imaginava, poxa, mas se o cara está desencarnado, será que ele não sabe? É, mas os desencarnados também têm medo. Acha que esses espíritos são poderosos. Ah, eles vão nos castigar, eles vão nos... Eu estou cansado de ouvir espíritos com medo aqui, certo? Porque tem medo do que esses espíritos podem fazer com eles. Pode porque vocês deixam, vocês acreditam. A força deles está na tua crença.
Não é uma questão, uma força real. Tá? Está na sua crença. Então, eu sei que eu causo muito problema em falar desta forma, porque muitos no mundo espiritual ficam com raiva de mim por isso. Tá? Isso é exatamente porque o conhecimento liberta. Não é a igreja que liberta. O que liberta é o conhecimento, é o saber. Tá? É de você saber que a tua força não está, certo, no teu medo. Tua fraqueza está no teu medo. Quando você souber que ninguém é diferente de você, ninguém é maior do que você, acabou. Tá? É essa a mensagem que eu gostaria de deixar hoje sobre processos obsessivos. Eu nem abri espaço para alguém falar alguma coisa. Vê quanto tem de hora ali para mim. Deixa o Paulo ver. Eu acho que eu já passei de 1 hora, pelo menos de quase 10 minutos. 1h11. Ah, não falei? É que eu, mais ou menos com a mente, eu vou observando aqui o tempo do que eu estou fazendo. Tá? Bom, só para não dizer que eu não abri espaço, alguém tem alguma pergunta para fazer sobre isso tudo? Esses terreiros de Umbanda, que eles falam que não faz o mal, que só é de Umbanda, são pessoas manipuladas ali também? Estão ali? O nome da casa não importa. O que importa é o que cada um está fazendo. Tá? A gente não se baseia, as pessoas não devem se basear numa casa apenas pelo nome. Eu posso abrir um terreiro para fazer magias e tudo, apesar que eu não acredito nisso também, porque tudo não passa de manipulação dos elementos, mas e dá o nome de Umbanda. Aí você pergunta para a pessoa assim, como é que funciona tal coisa? Aí a pessoa não sabe por quê, porque não é. Não é o nome, não é o título que vai determinar. Entendeu? Ah, aqui não sei o que é de Deus. Ué, tudo é criação divina. Tá? Esse é o ponto. Então, não é o nome que determina. Até mesmo dentro do centro espírita. Existem muitos centros espíritas aí que estão manipulando a mente das pessoas e existem outros que estão trabalhando para ajudar. Então não tem nada a ver o nome. Da mesma forma que eu tive que trabalhar esses seres com essas imagens terríveis, certo? Tá? Quantos? Tanto que eu, quando adolescente, eu comecei a conhecer um pouco mais na Umbanda. E lá mesmo na Umbanda, certo? Quando eu queria alguma coisa, eles diziam, não, no teu caso a gente não pode, porque tem um negócio branco, não sei explicar, né? E o teu futuro, a tua vida está ligada a uma mesa branca. Lá, mais de 40 anos atrás, já me diziam isso, né? Que o meu lugar era uma mesa branca. Tá? Então, esse local é um local sério. Porque eles não estavam ali para tentar, para levar alguma vantagem sobre mim e sobre as pessoas que ali estão. Se você quer saber se você pode ou não confiar, observe. Hoje, por exemplo, se uma entidade chegar para mim e falar, olha, você vai em tal lugar e coloca lá uma paradinha lá para mim, certo? Acende uma vela para mim, não sei na onde, faz, né? Que eu vou te ajudar. Hoje, sabe o que eu falo para essa entidade? Tudo bem, eu vou fazer isso tudo. Mas é para que você se ajude, porque eu não preciso da tua ajuda. Você que está precisando de ajuda. Porque você ainda está preso a essas necessidades. Entendeu? Então, quando se começa, a primeira coisa que dizem, está com muito olho, muita inveja sobre tua cabeça. Nossa, quanta gente está com inveja de você. É alguém fazendo alguma coisa. Vamos preparar um trabalhozinho aí para afastar isso tudo. Cara, começou por aí, meu irmão. Já estão começando a te engambelar. Tá? Se você não sabe o que é engambelar, sabe? Enrolar, né? Enganar. Isso, exatamente. Tá? Já está começando a te manipular.
E tem alguém que não gosta de você, né? Lá no teu trabalho, na tua casa. Isso tudo faz com que você desperte o quê? Primeira coisa, tá? Gerar em você uma dúvida. Quem será? E aí você vai fazer qualquer coisa para descobrir quem é. Inclusive fazer um trabalhinho e tudo que aquela entidade pediu para você. Tá? Então, não é o lugar, o nome, certo? Aquele grupo, aquela egrégora, está trabalhando com qual objetivo? Tá? Então, por exemplo, tem naquele monólogo que eu escrevi, tem uma brincadeira que eu coloco da seguinte maneira. Eu crio personagens contando histórias, né? E aí então eu faço de conta que estou discutindo com um grupo de amigos do espiritismo, por exemplo. Aí eu falo que eles querem que eu dê um recado nesse monólogo. E o recado seria para as pessoas que querem fazer trabalho, trazer teu amor em 3 dias, né? Certo? Ou afastar também, né? Quer dizer. E aí embaixo vem escrito espírita. Ou se não, pai Joaquim, mãe Joana, enfim, né? Qualquer coisa assim, tá? Primeiro, eles estão usando nomes apenas para você acreditar que são sérios, tá? Então, escreve embaixo espírita. Primeiro, uma pessoa que está fazendo um trabalho como esse jamais vai ser espírita. Ela pode vir a ser um dia, mas naquela posição que está, não. O espiritismo não tem nada disso, tá? Então ela já está usando um nome indevido, certo? Para ganhar respeito, já que ela mesma não tem, tá? Eu falo mesmo, não estou nem aí, certo? Se quiser eu dou meu endereço, meu nome, pode jogar um trabalho bem feito para me derrubar, tá? Então, é sério, eu sei que isso tudo é como que funciona. Então o que acontece? Nesse caso, tá? Primeiro, está desrespeitando o nome de uma instituição que é a doutrina espírita cristã, tá? Se passando por alguém usando um nome que não importa. Falando sobre entidades, certo? Que passaram a existir dentro da Umbandã, que se no caso passou a se chamar Umbanda depois, porque foi uma corruptela da língua, tá? E passou a ser dado o nome de Umbanda, mas na verdade não é esse exatamente o princípio. Mas vamos lá. E aí, esta pessoa, seja mulher ou homem, que está se propondo a fazer um trabalho, seja dentro de um terreiro ou no fundo do quintal, não importa, tá? Ou ela é muito ignorante para usar o nome, né, de uma entidade e de uma instituição como espírita. E como é que você pode acreditar que uma pessoa tão ignorante como essa possa te ajudar a trazer um amor de volta ou espantar alguém? Tá? Começa por aí. Se ela ignora, fez por ignorância, não por maldade, você pode confiar nela ou nele? Pode? Agora vamos imaginar que esse ser, né, esse médium ou essa médium tenha conhecimento que ela não é espírita e nem tampouco a entidade de verdade é aquilo que está sendo colocado. Então, se ela engana até mesmo para que você vá até ela, você pode confiar? Seja de uma forma ou de outra, quando você vê um anúncio desse tipo, às vezes usando o nome da Umbanda, às vezes usando o nome do espírita, ou usando o nome de alguma entidade, todas essas coisas, e envolver o dinheiro, tá? Corre, cai fora, tá? Não passa de manipuladores, tanto encarnados quanto desencarnados. O pior são os desencarnados, porque você passa a atuar
fora da lei, forçando a vida de alguém, usando espíritos inferiores, tirando a tua energia do médium, para tentar manipular a mente de uma outra pessoa. Então você comete um crime espiritualmente falando. Tá? E vai responder por isso um dia. Entendeu? E você está entregando a chave da tua casa para aquelas entidades que trabalham com aquela pessoa. Então a questão não é um centro de umbanda, de candomblé, de quimbanda, seja o que for, não importa. Você vai observar a intenção. Eles estão ali para quê? Para preservar sua cultura e sua forma de trabalhar, para ajudar, ou estão ali para, de alguma forma, manipular a tua mente para que você tenha que bater a cabeça também. Tá? Eu me curvo diante de um ser simples, até mesmo na rua, no mendigo. Posso sentar ao lado, me curvo diante de qualquer ser, mas não me curvo diante, certo, de um desses líderes religiosos. Porque um dia eles vão estar na rua também como mendigos, para aprender a respeitar a vida dos outros. Tá? Porque muitos desses que você vê na rua aí, certo, se utilizaram, né, disso tudo. Tá? Então, não tem problema nenhum. Todas as crenças são importantes. O que conta, qual é a intenção? O que querem de você? Querem te ajudar ou querem 10% do teu ganho? Estou falando de algumas igrejas. Querem te ajudar ou querem que você pague para eles para fazer um ebó? Preciso continuar? Está respondida a pergunta? Então, podemos encerrar? Por favor, me desculpe, meus irmãos. Eu estou até sentindo uma pressão aqui atrás de mim. Deve ser alguém que ficou com muita raiva de mim, porque eu falei o que eu falei. Tá? Mas como eu disse, eu aprendi a não ter medo de nada, porque sou imortal, como você também é imortal. Todos nós somos criaturas de Deus. Tá? E como Jesus disse claramente, e eu vou encerrar com uma passagem dele, né, que ele deixou bem claro para todos nós, já que somos deuses, né, dito por ele. E eu gosto desta passagem como base para tudo. Tá? Tanto que um dos políticos, um dos poderosos da lei perguntou para ele: mestre, qual é a lei maior? E muitos respondem até hoje: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Bonito, né? Tá. E se eu disser para vocês que não foi isso que ele disse, e nem é isto que está escrito no Evangelho? Pega o Evangelho na tua casa e leia, tá? Aí você vai ver que todos estão aí repetindo uma frase como papagaios de pirata, certo? Porque se ele dissesse amarás a Deus, ele seria preso. Porque na época, né, esse responsável pela lei, que fez essa pergunta para ele, representava o Império Romano. E na época, o Império Romano financiava as crenças politeístas. Então, se ele dissesse amarás a Deus, seria uma forma de condenar ou colocar o amar a Deus acima das outras. Então leia, não seja mais um papagaio de pirata repetindo a mesma coisa. Nós somos induzidos a continuar acreditando em algo e a gente tem preguiça de ler. Lá está escrito, o que foi dito: amarás o Senhor teu Deus, não a Deus. Essa questão do a Deus foi a igreja que colocou isso na cabeça do pessoal. É teu Deus. E o que significa isso?
Ali ele acaba com a possibilidade de se defender qualquer crença, qualquer religião. Porque cada um tem o direito de acreditar em Deus da forma que consegue entender o Deus. Ninguém tem o direito de impor a ideia do que seja Deus ao outro. Então você é uma criatura de Deus, não importa qual é a tua crença. E você é imortal. É um Deus ou uma deusa. Porque não sou eu que estou colocando isso. Então não há por que ter medo de nada, de ninguém. Tu és imortal. Tá? Você não é maior e nem menor que ninguém. E quando você conseguir entender isto, você vai conseguir caminhar pela tua vida com uma visão de vida bem diferente. No começo, muitos vão ficar com raiva de você, porque não vão aceitar você não se deixar manipular. Mas depois, com o tempo, você vai se sentindo cada vez mais forte para aprender a trabalhar e fazer escolhas. E até mesmo dizer, poxa, caramba, eu estava errado, não era assim não, é aquilo. Você pode se modificar, se adaptar a cada tempo da tua vida. Mesmo hoje acreditando no que você acredita, esvazie o copo, para poder, no dia de amanhã, aprender e colocar mais coisa dentro desse copo. Não viva com o copo cheio. Deixa sempre espaço para aprender mais. Tá? Tu é imortal. É tão forte quanto eu, quanto qualquer outro. E é tão fraca também, ou fraco, quanto eu, como qualquer outro. Depende do tempo em que você está, vivendo a tua necessidade. Tá? O que eu posso desejar a todos é que cada um de nós, cada um de todos nós, possa encontrar o próprio caminho da paz. Que a paz que é para mim pode não ser a mesma que você acredita, mas que você possa encontrar o caminho daquilo que você acredita ser para você paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado. Valeu, meus irmãos.